A edição de hoje do JL1 começa falando sobre a prisão de um homem que teria envolvimento no assassinato de um policial militar ontem no bairro do Tenoné. Segundo a polícia, ele é um dos suspeitos. A gente vai agora ao vivo até a divisão de homicídios, onde está a repórter Denise Soares. Boa tarde, Denise. Oi, Priscila. Boa tarde para você e para todos. O homem foi preso ontem, já foi para o IML fazer exames, foi trazido aqui para a divisão de homicídio, onde nós estamos, e já foi encaminhado para o sistema penal. O suspeito é Luiz Ricardo Assunção da Silva. Para a polícia, ele levantou informações a respeito da rotina do sargento Silva e também deu apoio na execução da morte do policial. Então vamos relembrar aí mais esse caso de violência contra policiais militares aqui no estado. O sargento Silva foi morto ontem de manhã no bairro do Tenoné, quando estava saindo para o trabalho. Foi morto ainda próximo da casa dele. Ele levou 5 tiros e teve a arma roubada. Praticamente no mesmo horário, lá em Benevides, aqui na região metropolitana de Belém, um cabo da reserva também foi assassinado depois de reagir a um assalto. E ontem à noite, no bairro da Terra Firme, outro PM sofreu um atentado, levou 4 tiros, sobreviveu felizmente e está internado no hospital. Esses números realmente assustam. Até agora foram 7 ataques contra agentes de segurança pública, 5 PMs morreram e 2 ficaram feridos. A gente volta agora ao vivo à divisão de homicídios, onde está a repórter Denise Soares, que traz as informações sobre os números de policiais mortos, mas também as investigações que avançam. Denise. É isso, Priscila. Um dos suspeitos de participação na morte do sargento Luiz Silva, lá no Tenoné, foi preso ontem durante a Operação Saturação. Ele já foi encaminhado para o sistema penal. O nome é Luiz Ricardo Assunção da Silva. E sobre o assunto nós vamos conversar agora com a delegada que está presidindo esse inquérito, Gabriela Andrade. Boa tarde, delegada. Eu gostaria que a senhora falasse os detalhes do que esse preso falou durante o depoimento e qual a participação dele nessa morte. Boa tarde. De acordo com o depoimento dele, nós identificamos 5 pessoas, né, sendo um o que arquitetou toda a ação, 2 que estavam no apoio, né, tem 2 semanas esse apoio de logística, alimentação, até mesmo informações sobre todos os passos do policial, né, e fora os outros 2 executores, né, que estavam na motocicleta. Todas essas pessoas faziam parte de um mesmo grupo? Sim, eles faziam parte de uma facção criminosa conhecida aqui no estado do Pará. E ele falou o porquê dessa morte? O porquê é sempre quase o mesmo motivo, né? Matar um policial e conseguir a arma dele como prêmio, né? E outros detalhes ele deu que são importantes para a polícia chegar até os outros 4 criminosos? Ele nos informou todos os nomes, né, dos participantes, apenas um que a gente falta a qualificação completa dele, mas a gente já está trabalhando no sentido de identificá-lo, né? Já estamos trabalhando também nos pedidos de prisões e ainda na busca pelo flagrante, né, que várias equipes ainda estão nas ruas, né, com o intuito de fazer esse flagrante. Essas informações levaram a polícia a identificar a participação desses suspeitos em outros crimes contra policiais militares? Até então a gente não tem essa informação, mas a gente está também investigando, porque às vezes a solução de um crime leva também à solução de outros, né, crimes. Nós temos imagens, inclusive, desse suspeito, Luiz Assunção da Silva, agora sendo conduzido daqui da divisão de homicídios para o sistema penal. Delegado, então, ele foi preso durante a Operação Saturação, que começou ontem, logo após a morte do sargento Luiz Silva, e as buscas continuam por esses outros suspeitos. Sim, as buscas continuam, como eu falei, várias equipes estão na rua em busca dos outros suspeitos. Certo. Então, delegada, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para a senhora. Priscila, a gente continua acompanhando não só esse caso, mas também todos os outros 19 casos, um número assustador de policiais militares executados aqui no estado este ano. Muito obrigada, Denise. A gente sempre lembra que a colaboração da população é fundamental. Um Disque Denúncia, número 181, não precisa se identificar, ajuda demais a polícia a chegar a suspeitos e a fazer verificações. O JL1 volta ao vivo, a divisão de homicídios, onde está a repórter Denise Soares, que fala sobre a prisão de um suspeito da morte do sargento Silva no Tenoné. Denise.
Priscila, algumas informações importantes foram levantadas a partir da prisão do suspeito Luiz Ricardo Assunção da Silva ontem de manhã durante a Operação Saturação. Ele disse à polícia que foram duas semanas de organização da morte do sargento Silva. Disse também que todos os 5 envolvidos fazem parte da mesma organização criminosa e que parte do grupo era moradora do bairro do Tenoné. A motivação, a ordem, na verdade, desse crime, de onde partiu a ordem para esse crime, a polícia também já sabe. Mas esse detalhe ainda não foi revelado para não atrapalhar as investigações. A polícia disse para a gente também que todos os suspeitos já foram identificados e conta com a colaboração das pessoas que souberem qualquer informação para denunciar pelo número 181, é o Disque Denúncia, e não precisa se identificar. Priscila. Muito obrigada, Denise, pela participação aqui no JL1 de hoje.